Vamos lá. Desapego. Bom, eu estava recentemente lendo a Bíblia e eu vi que o desapego ele possui diversos tipos de interpretação diferentes, né? Podendo ter o desapego total, que seria quando foi peço para que os pescadores abandonai-vos os barcos, as iscas, né? Abandonai-vos as varas de pesca, abandonai-vos as redes e que seguisse Jesus em seu caminho. Existe o desapego monetário, né? A questão que o apego ao dinheiro é visto como um pecado, né? Isso é só um dos exemplos, existem diversos outros exemplos, tá? Mas eu trouxe alguns pontos que eu gostaria de citar, né? Falar sobre. E começando pela ilusão de controle, né? Hoje em dia a gente vive no conforto, né? A gente cria muita perspectiva do que o que seria o conforto e o que a gente pensa que gera um conforto, mas o conforto não é nada mais nada menos do que uma projeção de uma ideia de que gera uma zona de conforto mental. Porque o conforto real ele não existe, é apenas uma prospecção mental. Então, uma ideia de conforto, né, seria o dinheiro. O dinheiro é visto como um símbolo de conforto, porque passa a ideia de estabilidade. Nós também temos o conforto social, né? Questão de comunicação, de amigos, de família. Tudo isso também pode ser visto como um modelo de conforto. Nós temos o conforto físico, a materialização do conforto. A casa. A casa também é vista como um modelo de conforto e que quando alguém invade a sua casa é como se sua zona de conforto fosse quebrada, rompida. Então é como se fosse a ideia, a materialização do conforto. Existem diversos outros símbolos que podem ser usados aqui, mas a ideia é a sua mente cria um conforto psicológico e qualquer conforto que você cria na sua mente vira um apego. Então, você se desapegar a essas ideias de segurança te traz a ideia de desapego. Tá? Vamos lá. Outra coisa que dá pra gente citar aqui é se entregar à experiência. Tá, mas por que isso seria um problema e por que eu deveria relacionar minhas experiências a um tipo de apego? Porque a vida não te dá garantias, não existe garantia na vida. E basicamente o desapego abre portas para possibilidades. Então, se você é uma pessoa que tem medo, vamos botar dessa situação, tá? Vamos botar desse jeito. Você tá lá em um emprego, né? Sei lá, um emprego. E nesse emprego você ganha X, tá? Quando você você se limita a essa rotina de que esse é o único emprego, se você tiver qualquer outro vai dar errado ou coisa do gênero, você está se impedindo de experienciar novas coisas, de experimentar novas ideias, novas pessoas, novas situações. Você criou um apego no que você está familiarizado. Então, esse trabalho seu criou um tipo de apego, porque você se limitou àquilo que você já conhece. Então, se você se desapega a isso daqui, vamos supor que para esse emprego aqui você não precisou fazer entrevista, né? Foi recomendação ali e você nunca experimentou uma entrevista de emprego. Você se desapegar a esse trabalho vai te dar a possibilidade de experimentar uma entrevista.
E isso é um tipo de desapego, porque vai te dar oportunidade para novas experiências. Talvez vai te garantir um trabalho melhor, onde você vai receber mais. Então, essas ideias são justamente para fazer você poder experimentar novas coisas. O desapego, ele é como fazer você não se prender a nada. Nenhuma situação ou condição, nenhum tipo de conforto. Até porque conforto é uma ideia criada, uma ilusão coletiva para que faça você comprar coisas que você não precisa, passar uma ideia de que nada de errado vai acontecer, né? E isso tudo passa uma ideia de segurança. Outro ponto seria não invista em pessoas que não irão aparecer para você. Por que isso é importante? Vamos lá, vamos supor que você é aquela pessoa que está sempre aparecendo para os outros, né? Qualquer situação que te chamam, você tá lá participando. Você é uma pessoa que se gasta muito energeticamente. Então, você tá sempre atendendo às necessidades dos outros. Mas quando você precisa de alguma coisa, eles não te retornam, não mandam mensagem, não ligam para você. Parece que você é a única ponte que existe entre essa conexão. É justamente nessa situação, nesse momento, que você percebe que essas pessoas não são para você, tá? Eu sei que existe a situação de que às vezes a pessoa tá com uma dificuldade, né? Tá com uma situação em que realmente a pessoa tá ocupada, mas se existe essa rotina, esse constante sentimento de que parece que estão sempre apenas dando desculpa, cara, se desconecta. Você tá literalmente dando energia para os outros. A sua energia que você poderia estar focando em você mesmo, em crescer alguma coisa, você tá gastando ela com pessoas que na realidade não estão nem aí para você. Então, se desapegue, tá? Dessas amizades, tá? É muito importante você preservar a sua energia, criar o seu foco para você se desenvolver, tá? E vamos lá. Isso também se assemelha à ideia de que se as suas energias não batem, né? Então não faz sentido você ficar se desgastando ali tentando preencher o vazio, tá? Esses vazios são lacunas e na realidade é até mesmo uma informação, né? Uma pista de que, cara, se eu preciso ficar toda hora preenchendo esses vazios com algum comentário, alguma coisa, não é pra você. Não preencha o vazio. Ó, se mantenha em silêncio. Você não precisa se... É igual uma charrezinha, né? Que é uma peça, né, de quebra-cabeça. E para encaixar é algo diferente, né? Essa peça aqui não vai se encaixar aqui. Não vai. Simplesmente não vai. Ela não foi feita para encaixar aqui. Mas existem pessoas, não sei se você é uma delas, que arriscaria se cortar ou se modificar para encaixar um lugar que nunca foi seu. Isso é outro ponto muito importante, porque o ser humano ele é um ser social, né? Quer dizer que na biologia dele ele é alguém que precisa muito
de outros humanos, dos seus semelhantes, né, para sobreviver. Isso é biológico, é sobrevivência. Nós foram milhares de anos sendo, crescendo e desenvolvendo dessa forma. Então, o fato de você ter se desenvolvido biologicamente nessa situação faz que hoje em dia seja algo muito mais forte, porque o seu biológico ainda está de acordo com hoje em dia, mas a situação em que nos encaixamos hoje em dia é muito diferente da realidade. Então, cria esse estresse, né? Cria essa ruptura entre o seu biológico, né? Que é o que você foi desenvolvido, né? Com o tempo, com a realidade que a gente vive hoje em dia. Então, são coisas diferentes e isso traz um certo desbalanço psicológico. Tá? É por isso que muitos, né, nós, né, nos sentimos sozinhos, justamente por causa disso. Porque o biológico não está mais compatível com o que a gente está ali acostumado. Né? Então, esse é um dos pontos. Tá? Outro ponto muito importante, escassez. O que seria a ideia do escasso? Seria algo difícil, único. Você é diferente de mim. Isso torna você algo valioso, né? Você eu, tá? Você, eu. Cada um de nós é diferente. Todos nós fomos criados na imagem de Deus, mas nenhum de nós possui a mesma cara. A semente que possui em você não é a mesma que está em mim. Mas o fato de eu ser valioso hoje em dia, por eu entregar conteúdo, entregar valor, agregar valor, né, e ter negócios, não te desvaloriza, tá? Não te desvaloriza. Você jamais deve sujar o nome de Deus. Sabe qual é um dos nomes de Deus? Eu sou. Você é valioso. Eu sou valioso. Nós somos valiosos. Sujar o nome de Deus e não usá-lo em vão não significa a palavra Deus em si, porque Deus é um termo. Eu sou é o nome de Deus. Então toda vez que você fala eu não mereço isso, eu sou feio, eu sou pecador, eu sou um animal, eu sou idiota, isso sim é sujar o nome de Deus. Você está sujando o nome de Deus se sujando. Você está se menosprezando. Voltando ao que eu estava falando. A ideia de escassez. Você deve se considerar escasso, tá? Você não é substituível. Muitos trabalhos hoje em dia eles não reconhecem isso. Todos, de certa forma, assim, vamos botar desse jeito, né? Alguns trabalhos veem você como substituível, né? Como se fosse, por exemplo, uma lata de lixo ou uma garrafa que contém água. É algo substituível, você vai em uma loja e compra outro. E assim acontece, sucessivamente. Há muitos trabalhos que funcionam da mesma forma. Ah, você não quer aparecer? Tá bom, vai ter outra pessoa que vai fazer mais por menos ainda. E isso é, cara, é a pior coisa que pode existir. A ideia de que um ser humano pode substituir o outro nesse nível, tá? A gente precisa se desapegar a esse tipo de ideia, tá? Você não é substituível.
Você é único, tá? E a semente que possui em você não possui em mais ninguém, tá? Bota isso em mente. Isso é um desapego de ideia, tá? Ou um desapego de a ideologia pessoal, em que você é diferente de qualquer outra pessoa na face da Terra, tá? Seria um outro tipo de desapego. Ou pelo menos outra ideia de desapego. Vai saber. Tá? Mais um tipo de desapego seria esse aqui é bom. Resultado. Se desapega aos resultados. Eu sei que existe muita essa ideologia de que é ver para crer, né? Que para dizer que algo deu certo, eu tenho que ter o quê? Resultados. E não é verdade. Você não precisa dos resultados para validação. Você não precisa disso. Esse negócio de validação, tá? É muito mais social do que realmente pessoal, tá? Os resultados, eles são, sim, parte da materialização de um processo, tá? Mas não foca nisso daqui. Foca no processo. O que eu ouvi esses últimos meses bastante até mesmo de gringos, né? Foi a ideia de que você tem que amar o processo. Porque se você ama o processo, o resultado vai vir muito antes e muito mais fácil, tá? Por que esse desapego é um dos mais importantes? Porque muitas das vezes, muitas pessoas, elas só focam em algo esperando que o resultado apareça, né? E muitas das vezes a pessoa para ou se desestimula a continuar o processo por não ver resultados. Vamos pegar o exemplo aqui de alguém tá sobrepeso, né? E vai começar a fazer academia. Muitas pessoas que não veem o resultado em 1 mês, 2 meses ou até mesmo 3 meses acham que o esforço não valeu a pena porque não tiveram resultado. Mas não é assim que funciona. Eu não vou falar muitos detalhes sobre estrutura muscular e como funciona, mas para servir de resumo, tá? Muitas pessoas, elas falam que eu fiz academia pra caramba, malhei tanto, não sei o que, o meu peso tá o mesmo. O que acontece? Rapidinho, tá? A nossa musculatura, ela é muito mais densa do que a gordura, certo? A gordura, ela é menos densa. Já o músculo, ele é muito mais denso. Por quê? Porque as fibrinas, as fibras musculares, mais a água que é acumulada no músculo, dá mais peso. Então você queima gordura, mas você gera músculo. E isso muitas das vezes causa a ilusão de que quando você malha ou está fazendo muita atividade física, você não está perdendo peso. Você está, mas o modelo, mas o que você está convertendo dá a sensação e dá a ideia de que você na realidade não está chegando em lugar nenhum, mas você está. É porque o seu corpo ele está entendendo essa situação e ele está queimando parte de reservas de energia, né, a gordura, e está transformando em músculo. Então, quando chega essa ideia nas pessoas, elas desacreditam e param, porque para elas, o númerozinho que aparece na balança é a verdadeira determinação do resultado deles. E eles acham que o número que está na balança é a única coisa que define o quanto eles se esforçaram. Tá? Muitas das vezes uma atividade física não é para obter resultado.
físico, né? Mas pode ser o seu objetivo? Pode. Mas muitas das vezes é muito mais uma questão de determinação do que isso, para ficar provando para os outros, entende? Então, o resultado vai chegar, mas aproveite, tente gostar do processo, porque além de fazer o tempo passar mais rápido, quando chegar, você vai estar tão focado e vai estar gostando tanto do que você está fazendo que vai ser a melhor coisa da sua vida, porque você vai sempre estar gostando do que você está fazendo, tá? Então, esse é mais um desapego. Bom, gostaria de pelo menos tratar de mais um, que eu achei muito interessante, tá? E seria: o que aconteceu, aconteceu, tá? A ideologia que eu quero trazer agora é o seguinte: presente, passado e futuro. Vamos lá. Agora eu vou fazer você completamente mudar de perspectiva, tá? O passado não existe mais, tá? Ó. Pronto. Você viu? A caneta caiu? Tá, não existe mais. Acabou. Não tem como voltar atrás. O passado não existe mais. Futuro. Cara, eu vou imaginar, eu vou ter aquela casa. Nossa. O futuro é incerto. Não existe. Você é bem real. Hoje você pode estar aqui, amanhã você pode não estar mais. O futuro não tem garantias. Ele não te traz garantias. Então o futuro, ele é o quê? Ele é, vamos ver se você sabe a palavra. Ele é incerto. Não tem como ter certeza do que vai acontecer. A única coisa que sobrou é o presente. Por isso que a melhor coisa a se fazer é estar presente. Porque o presente é o verdadeiro símbolo da existência. Não é algo que não dá para voltar, muito menos algo incerto. Ele é o agora. E o agora é o que você pode fazer, deixando um like, deixando um comentário, tá? Isso daí é de graça, tá? Não machuca. Não vai me deixar rico, mas vai me ajudar muito, tá? Então é viver o presente. Não se apegue ao que aconteceu no passado e não se apegue ao futuro, tá? O que eu recomendaria é uma ideia de projeção. Talvez eu faça outro vídeo sobre isso, não sei. Vamos ver se vocês vão gostar, tá? Mas talvez eu faça mesmo assim. Foda-se, o canal é meu. Então, minha recomendação: viva o presente, tá? Não espere resultados, tá? Se você tiver numa questão social não muito confortável, tá? Se disfarça. Nós literalmente temos que mudar a perspectiva que nós temos tanto sobre nós mesmos quanto sobre a nossa vida, nossos trabalhos. Porque se alguém ou algo não te valoriza, é porque isso é um sinal de que você está no lugar errado, tá? E que essas são as pessoas erradas e situações erradas. Então, muda sua perspectiva, tá? Muda sua visão. Você é único, não se esqueça disso, tá? Então, muito obrigado, é isso e até mais.